A governanta será peça fundamental para que a viúva escape da cadeia. Os telespectadores que estão acompanhando Terra e Paixão verão Angelina surgindo como uma figura crucial na trama, ao decidir ajudar Aline a escapar de uma injusta prisão. A mocinha foi falsamente acusada de atirar em Antônio, um crime na verdade orquestrado por Ágata. A trama se complica quando Ramiro comete um erro em seu depoimento e acaba prejudicando a versão de Ágata. Entretanto, a reviravolta ocorre mesmo com Angelina, que se mostra incapaz de manter as mentiras da patroa, deixando várias pontas soltas em seu depoimento. Esse momento de fraqueza da governanta começa a revelar o plano de Ágata. Marino começa a juntar os pedaços da história, percebendo as inconsistências nos depoimentos. Ele conclui que Ágata e Antônio estão mentindo, revelando que Aline é na verdade uma vítima. Ágata, ao descobrir que Angelina não a ajudou como esperava, fica enfurecida. E cada vez mais irritada com Angelina, ela planeja matar a governanta usando seus chás venenosos. Paralelamente, ela procura formas de manipular Antônio e obter toda a sua fortuna. Estes acontecimentos prometem adicionar mais tensão e reviravoltas aos próximos capítulos da novela. Antônio percebe manipulação de Ágata e fica esperto. Em Terra e Paixão, muitos telespectadores continuam se indagando sobre os motivos que tornaram tão simples para Ágata recuperar o controle sobre Antônio, e as razões podem ser diversas, confusas ou até mesmo inexplicáveis. Contudo, uma certeza se destaca: o fazendeiro está a ponto de confrontar a realidade, especialmente ao perceber nas entrelinhas que está sendo manipulado por sua parceira. A nebulosidade que envolvia a mente de Antônio começa a se dissipar após a cerimônia de casamento. Ágata, agora esposa, passa a agir com indiferença em relação aos planos e comentários do marido, revelando uma crescente neurose em busca de seus objetivos sádicos contra Aline, Irene e qualquer obstáculo em seu caminho. Numa reviravolta surpreendente, Antônio se encontra com a guarda baixa, enquanto Ágata assume o papel de principal antagonista na trama das 9. Ela lança seus ataques indiscriminadamente, deixando um rastro de caos e violência em Nova Primavera, pois está disposta a tudo para garantir a continuidade dos negócios de Antônio. Inclusive, Jurecê sente a necessidade de alertar Caio sobre os perigos iminentes que cercam sua mãe. Em um curto intervalo de semanas após o matrimônio, Antônio começa a suspeitar que pode ter sido envolvido na trama de Ágata. Aline encara a justiça e consegue se livrar de uma grande armação. Aline já percebeu que seus inimigos não agem de forma justa, criando uma armação que resultou na sua prisão. No entanto, a professora finalmente conseguirá sair da prisão e começar a planejar a sua vingança contra Antônio, tomando as medidas necessárias para fazer justiça durante os próximos capítulos de Terra e Paixão. Antônio não possui escrúpulos para realizar suas ambições doentias, sendo capaz das maiores atrocidades para acabar com seus inimigos, sem se importar com os prejuízos que pode causar a qualquer um. Tudo isso se refletiu na prisão de Aline, que foi vítima de uma armação suja do produtor rural e acabou sendo levada para a cadeia. Felizmente, a justiça fará um agrado para Aline, que receberá o alvará de soltura após algum tempo atrás das grades. A professora consegue retornar para sua casa, sendo ovacionada pela família em um momento emocionante da novela das 9. Após o retorno de Aline, muitas coisas ficarão evidentes, como a forma de agir de Antônio, mostrando que não se pode jogar limpo com o vilão. Aline começa a planejar a sua vingança, mas tudo dentro dos limites da lei, pois já provou que não é capaz de agir de maneira suja, como seus adversários, mostrando todo o poder do seu caráter justo. Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Marino não consegue ver graça criando Danielzinho sozinha e resolve largar Lucinda para criar o herdeiro com a dona da boutique. Marino teve um caso com Graça, mas nunca foi apaixonado pela dona da boutique. Ambos sempre deixaram claro que o relacionamento entre eles era mais coisa de pele, carnal. O delegado vai mudar de ideia e resolver ficar com a Graça de vez ao invés de manter sua relação com Lucinda. Marino lutou muito para conseguir ficar com Lucinda. Desde o dia em que conheceu a irmã de Anneli, o delegado não conseguiu mais tirar os olhos de cima dela. Completamente apaixonado,
Marino foi paciente e esperou o tempo de Lucinda para que pudessem se relacionar. Por mais que ela lhe dissesse não, Marino jamais perdeu as esperanças, tendo certeza de que um dia ela iria acabar sendo sua. Vivendo um relacionamento tóxico com Andrade, cuja bebida era o maior empecilho para que o casal pudesse ser feliz, Lucinda resolveu partir para outra, dando uma guinada em sua vida. Livre, não demorou muito para que Lucinda se entregasse nos braços de Marino. Lucinda tem a pior das notícias. Vivendo feliz ao lado do delegado, a irmã de Lucinda terá uma das piores dores de sua vida. Isso porque, ver Danielzinho crescer sem a presença de um pai parece que vai abalar as estruturas de Marino que, não só, decidirá romper com Lucinda, como ainda vai casar com Graça para poderem criar o pequeno. Marino declara guerra a Antônio. Lucinda ficará arrasada com a decisão do delegado, já que o amor que sente por ele só cresce a cada dia mais. Antes disso, Marino vai ter um embate com Antônio, no qual prometeu acabar com a raça do magnata. Na ocasião, Marino conversou com Lucinda, afirmando que só vai descansar quando fizer Antônio pagar por todos os crimes que cometeu. Aline está prestes a dar à luz a uma criança especial, destinada a desempenhar uma missão crucial para trazer paz à sua família e a de Caio. A revelação dessa notícia impactante será feita por Jurecê, que comunicará ao protagonista a previsão feita para o bebê na trama de Valcir Carrasco. Aline compartilha a notícia de sua gravidez com Caio, emocionando-o profundamente a ponto de ele estar disposto a tudo para livrá-la da prisão. Isso inclui até mesmo procurar Marino e mentir, assumindo a autoria do crime. Na ocasião, o mocinho falará que foi ali para fazer uma confissão crucial, que a amada não atirou no seu pai, mas sim ele. O mocinho justifica que, ao perceber que ela estava em perigo, tomou a arma das mãos dela e atirou no pai. Contudo, sua história não terá êxito, e em seguida, o protagonista se abrirá com Jurecê sobre a verdadeira situação. Nesse momento, o líder espiritual alertará imediatamente sobre as maquinações malévolas de Ágata e pedirá a Caio que esteja atento aos pais. Em seguida, Caio se deixará levar pelas lágrimas, querendo saber o motivo desse bebê nascer no meio dessa guerra. O pajé, então, oferecerá uma perspectiva espiritual, declarando que tudo nesta vida tem sentido e essa criança é especial e vem para quebrar o ciclo de mal e de destruição. As primeiras aparições de Vinícius em Terra e Paixão já indicavam sua importância para a construção do miolo mais conturbado da trama, e não é por acaso que o personagem se tornou uma das peças fundamentais na jornada de Aline e Caio para derrubar o império sujo de Antônio. Nos próximos capítulos, o beijo entre Vinícius e Iraê inaugura uma fase complexa, mas esperançosa na novela das 9. Sem memória após levar um tiro de Antônio e ser jogado nas águas da região para morrer, Vinícius sobreviveu graças à rápida ação de Jurecê, que sentiu a desgraça de longe e correu para encontrar o corpo do geólogo com vida. Desde o primeiro contato, Iraê já demonstrou um olhar intrigado com a beleza e a energia ao redor de Vinícius, que também não escondeu o interesse assim que deu de cara com a personagem, quase como se estivesse diante de um anjo. O romance nasce como um símbolo de esperança durante uma fase perturbadora da novela em que protagonistas e vilões levam suas principais intrigas para os tribunais, com direito a sabotagens cada vez mais insanas nos bastidores. Com o auxílio de Caio e Aline, Vinícius pode ser utilizado como arma imprevisível na luta contra Antônio. Resta saber quais serão as verdadeiras preferências do geólogo, principalmente após ele declarar que está apaixonado por Iraê. Será que ele está disposto a se arriscar novamente? O que você acha? Escreve aqui nos comentários. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Caio fica assustado com o alerta de Jurecê, e promete vigiar os passos de Ágata. Caio vive momentos de incerteza sobre o verdadeiro caráter de sua mãe, recebendo dicas valiosas de pessoas que possuem sua total confiança. Jurecê logo percebe que algo ruim está perto de acontecer e tenta alertar ao produtor rural que Ágata representa um grande perigo. O verdadeiro caráter de Ágata é algo que foi colocado em dúvida desde a sua primeira aparição na novela das 9. No entanto, a lábia da bandida conseguiu conquistar o carisma de todos com quem se envolvia,
ganhando confiança para realizar o seu plano tenebroso para dar um golpe em Antônio. Acontece que Jureci logo percebeu que algo estava errado desde o primeiro momento em que viu Agatha na aldeia, protagonizando um momento emblemático ao enxergar uma sombra atrás da megera. Caio será alertado pelo pajé que Agatha representa o perigo e a destruição, podendo causar algo terrível muito em breve e colocar em risco a vida do rapaz. Caio ficará tenso com o alerta de Jureci, colocando mais dúvidas em sua cabeça sobre o verdadeiro caráter de sua mãe, algo que já o deixou sem sono por algum tempo. Entretanto, Agatha planeja manter a sua farsa, enganando o filho até conseguir acabar com a vida de Antônio e ficar com sua fortuna. Mais preocupada do que nunca, Angelina percebe que Agatha não tem limites. Angelina poderia ser uma das personagens mais importantes na atual fase de Terra e Paixão, mas é claro que a governanta da família La Selva está preparada para fazer tudo errado nos próximos capítulos, em especial porque ela sempre foi completamente obcecada pela ideia de viver um romance ao lado de Agatha, que será flagrada pela amiga colocando uma quantidade preocupante de uma erva misteriosa na bebida de Antônio. Cada vez mais alucinada, Agatha chegou a uma etapa da vida em que tudo parece motivo para uma nova sabotagem, seja no lado da família La Selva ou no lado da família de Aline. Até mesmo o próprio filho Hélio começa a sofrer nas mãos da megera, que também já fez Jureci desmaiar apenas com sua presença diabólica na aldeia, carregada de energias ruins e até mesmo uma nuvem assombrosa em cima de sua cabeça. Em breve, Angelina assiste ao exato instante em que Agatha coloca uma erva na bebida de Antônio para drogar o fazendeiro. Nesta ocasião, a antagonista planeja um novo golpe contra Aline, utilizando a arma que Gentil deu à produtora rural para atirar contra Antônio e criar uma narrativa crucial para que Marino prenda a protagonista. O pior de tudo é o fato de que Aline estará grávida durante o novo golpe, elevando ainda mais o ódio em torno de Agatha e transformando as próximas semanas de Terra e Paixão em uma bola de neve capaz de sair destruindo tudo que vier pela frente em Nova Primavera. Será apenas uma questão de tempo até tudo ficar em ruínas na cidade, e tudo porque uma família de ricaços enlouquecidos não consegue entrar em harmonia. Na tentativa de humanizar Ramiro para assegurar o final feliz do Capanga ao lado de Kelvin, os autores de Terra e Paixão vão abordar a ansiedade do Brucutu. Nos próximos capítulos, ele terá uma crise ao tentar matar Sidney e será encontrado por Caio no chão, tremendo e chorando. A cena está prevista para ir ao ar na próxima segunda-feira, 27. Ao apontar a arma para o colega Mando de Irene, Ramiro não conseguirá atirar e ficará com as mãos trêmulas. Em seguida, todo o corpo do bandido em regeneração começará a tremer. Sidney partirá para cima dele. A arma vai disparar, e o matador conseguirá fugir. Ramiro estará se contorcendo no chão, e Caio achará que Sidney acertou um tiro nele. Foi o Sidney que atirou? Ele atirou em você, Ramiro? Responde. Não tá me ouvindo? Diz pra mim, você tá ferido? Tá? Ramiro. Ara. Será que ele tá morrendo? Ramiro. Fala comigo. Fala, gritará o mocinho, assustado. Ramiro não conseguirá falar nada e se manterá tremendo e caído no chão. O filho de Agatha procurará alguma ferida no corpo do capanga, mas não encontrará. O personagem de Cauã Raymond levará o faz-tudo para o seu quarto, e Ramiro tentará falar com dificuldade. Caio, não conta isso pra ninguém, senão eles vão pensar que eu sou frouxo, pedirá. Ele não conseguirá falar mais nada, e Kelvin dará ao amigo um saco para ele respirar dentro. Você não tá vendo que ele não consegue nem respirar, quanto mais falar, Caio, dirá o garçom. No capítulo entregue ao elenco, os autores explicaram o surto de Ramiro, ele entra em pânico e fica sem ar. Depois, Caio contará a Marino o que presenciou. Aí, por puro acaso, eu acabei flagrando uma briga feia entre o Ramiro e o Sidney. Pelo que eu entendi, o Ramiro estava ali para matar o Sidney, mas não conseguiu atirar porque entrou em pânico, e o Sidney aproveitou para fugir, é claro. Você acredita na mudança de Ramiro? Tá torcendo por ele ou quer vê-lo preso? Coloca sua resposta aqui nos comentários. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão,
Irene ficará chocada ao descobrir que Agatha planeja acabar com Antônio por envenenamento. É importante ressaltar que o rei da soja sofrerá a perda de visão após consumir o chá oferecido pela feiticeira. E apesar de todas as suas maldades, Irene nunca fez mal ou atentou contra a vida do marido, ao contrário da ex-detenta. Antes de descobrir que Vinícius está vivo, Irene alertará Antônio sobre sua atual esposa. A grande vilã da trama, mesmo sendo expulsa de casa, tenta abrir o olho do esposo. O diálogo começa com a megera encarando o rei da soja, apontando que o esposo vai lamentar profundamente ter-lhe abandonado para ficar com a criminosa da Agatha. Em seguida, o alerta que essa mulher vai tomar tudo dele. Em um determinado ponto da conversa, Antônio chama Irene de louca, pois a megera aponta que Agatha vai acabar com a vida dele. Porém, o rei da soja não dá ouvidos a esses alertas da ex-mulher. Prevendo cenários sombrios para Antônio, Irene fala para o ex-marido que não está delirando e que um dia, o fazendeiro vai recordar deste instante e lembrar das suas palavras, pois essa mulher será a sua ruína. Até o momento não foi informado se o ricaço começará a dar ouvidos a Irene, conforme passa o tempo.